Instalado o Tribunal Especial de Julgamento do segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. Educação especial foi tema de audiência pública no parlamento. E ainda, hoje tem estreia no Cine Catarina com o filme Dom Quixote das Artes. O Redação TVAL está no ar. Boa noite. Foi instalado nesta sexta-feira o Tribunal Especial de Julgamento do segundo processo de impeachment em Santa Catarina. A desembargadora Rosane Portela Wolff é a sorteada relatora do segundo pedido contra o governador Carlos Moisés. A instalação do Tribunal Misto de Julgamento do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés foi realizada nesta sexta-feira. Durante o ato, houve leitura do rito com 40 itens, que deverão ser respeitados no decorrer do julgamento. Também foi sorteada a relatoria. A desembargadora Rosane Portela Wolff foi a determinada. A magistrada tem até o dia 12 de novembro para a entrega do relatório sobre a segunda denúncia do impeachment. De acordo com a presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com essas definições, já se pode ter uma previsão de julgamento do relatório. Do relatório entregue, esse relatório é publicado para intimação das partes, da defesa, da acusação. E provavelmente essa sessão deve ficar para o final de novembro. Nós estamos trabalhando aí com a segunda quinzena de novembro. Caso a denúncia seja acatada, o governador já afastado seria notificado por mais um segundo afastamento, de até 120 dias. Como já existe um processo de impeachment tramitando entre Poder Judiciário e Legislativo catarinense, a intenção foi buscar a melhor forma para realizar as reuniões. Por isso, o Tribunal Especial de Julgamento definiu mais um dia da semana para realizar as reuniões. Além das sextas-feiras, as segundas-feiras também poderão contar com encontros. Esse processo de impeachment está amparado na denúncia feita por integrantes da sociedade civil, que alegam ilegalidade na compra de 200 respiradores mecânicos, pagos antecipadamente no valor de 33 milhões de reais, sem garantias. Parte dos equipamentos foi entregue, mas não atendia a necessidade no combate à Covid-19. Até hoje, cerca de 14 milhões de reais foram recuperados. 2 secretários foram exonerados e um acabou preso por conta do episódio. Entidades se manifestaram contrárias ao decreto federal que institui a nova Política Nacional de Educação Especial em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para debater o decreto federal que institui a nova Política Nacional de Educação Especial. Desde que foi publicado pela Presidência da República em 30 de setembro, o decreto número 10.502 vem recebendo críticas de várias entidades representantes da sociedade civil, em especial aquelas que atuam no apoio às pessoas com deficiência. A maior preocupação é que o decreto estaria indo no caminho contrário ao da inclusão, citando como diretrizes o atendimento educacional não apenas em escolas regulares inclusivas, mas também em escolas especializadas em educação especial ou em classes especializadas, organizadas dentro das escolas regulares. Esse decreto corrobora com a segregação escolar de inúmeras pessoas e em nada contribui no respeito à diversidade e na preservação dos direitos humanos. Não se pode retornar ao tempo da exclusão e segregação das pessoas com deficiência aos ambientes exclusivos e excludentes. Entendemos que é preciso avançar no caminho da inclusão. Reafirmamos não ao retrocesso. Clamamos não só pela manutenção das práticas já existentes, mas também pelo seu aperfeiçoamento, ampliação, aporte financeiro e técnico do Estado para que possibilitem a inclusão escolar das pessoas com deficiência na qualidade e efetividade. Interpretamos o decreto que descreve pessoas com deficiência devem permanecer em escolas conforme as suas habilidades? Graus de deficiência, graus de autismo, como assim? Isso é capacitismo. As escolas devem receber, valorizar e ampliar todas as capacidades. As escolas devem ser plurais, somos sujeitos únicos, incomparáveis, todos, sem ou com deficiência. Todos somos interdependentes, todos somos mutuamente dependentes.
Por que não investir na educação inclusiva, na educação básica? A gente luta muito pela inclusão das pessoas com deficiência, para ele criar as suas independências das suas famílias. Nós temos que começar a tirar as barreiras arquitetônicas da frente, para poder nós chegar nas escolas. Não podemos nos separar da sociedade. Nós temos que estar incluídos dentro da sociedade. Diretora de Acessibilidade, Inclusão e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação, Nídia Regina de Sá, participou da audiência pública. Ela defendeu o decreto federal, que, segundo ela, não retrocede em nada, apenas busca dar mais opções para além das escolas regulares. A ideia de que estar presente numa classe significa estar incluído é uma ilusão. Por quê? Muitas vezes a pessoa está na classe, mas ela não está se aproveitando dali, dos acontecimentos, dos procedimentos pedagógicos. Ela precisaria de um olhar mais individualizado. Promover essa ilusão de inclusão é uma forma consciente ou inconsciente de promover a exclusão. Então, não é à toa que a LBI, no seu artigo 28, além de falar do sistema inclusivo, fala também que é necessário aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem. O que nós defendemos é que todas as pessoas utilizem todo o horário que estão na escola para efetivamente aprenderem no seu ritmo. Então, o atendimento educacional especializado, as adaptações razoáveis, tudo isso está previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Representantes da Secretaria de Estado da Educação e da Fundação Catarinense de Educação Especial também participaram da reunião e defenderam o trabalho realizado em Santa Catarina, onde mais de 17 mil alunos com deficiência estão matriculados na rede estadual de ensino. Ao final da audiência pública, que foi promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Comissão de Educação, os deputados Luciano Carminati e Vicente Caro Preso falaram sobre os encaminhamentos. Se a gente analisar as avaliações, as participações que hoje foram dadas, ficou muito claro, Luciane, e a todos os presentes, que tem que ser feito um reestudo dessa publicação do governo, desse decreto, baseado até numa inconstitucionalidade e violação de preceitos legais. Então, a própria vagueza em algumas descrições do decreto faz com que haja algumas ou múltiplas interpretações, o que deixa o decreto frágil e um decreto pronto para ser interpretado da maneira que melhor achar interessante a autoridade que está dentro de uma Secretaria de Estado, uma Secretaria Municipal, enfim, acho que não é por aí. Nós vamos ter em mãos a ata desta audiência com todas as manifestações. Isso se traduz num documento oficial que nós, então, apensamos todos os documentos que as entidades vão nos enviar, se assim desejarem, e nós vamos, então, encaminhar e pedir ao Ministério da Educação a revogação deste decreto e que este decreto não jamais volte com essas condições, ou seja, toda política de educação especial precisa considerar a caminhada e os sujeitos envolvidos. Da mesma forma, vamos remeter este documento à Câmara Federal, à Comissão de Educação também, e ao Senado, à Comissão de Educação. Com o objetivo de defender e cultuar a língua nacional, a Academia Catarinense de Letras completa 100 anos de atividades.
A instituição foi fundada numa época em que os intelectuais eram poucos e as pessoas ligadas à arte não tinham muita expressão. Foi aí que o jornalista, escritor e advogado José Boatê ousou e decidiu reunir pessoas para criar a instituição. A história completa dessa aventura literária você confere na programação da TVAL e no canal da Assembleia no YouTube. A reportagem especial é da jornalista Maria Helena Sares, com produção de Cláudia Alves. E a TVAL lança hoje mais um filme do Cine Catarina. O programa que exibe os documentários vencedores do primeiro edital da Assembleia Legislativa para a seleção de audiovisuais sobre a história e a cultura de Santa Catarina. Hoje você vai conhecer a história de Dom Quixote das Artes, um longa-metragem produzido pela Margot Filmes, que mostra a vida e a obra de Paulo Siqueira, escultor gaúcho radicado em Santa Catarina, que nas décadas de 70 e 90 usava sucata como matéria-prima para os seus trabalhos. Hoje, no Cine Catarina, um personagem tão forte quanto Dom Quixote de la Mancha. A figura de Dom Quixote realmente é uma figura que nos emociona. Um artista que compartilha o ato de sonhar e a busca pela liberdade a partir da criação de gigantes esculturas feitas com sucatas. A matéria-prima transformada em obras de arte e a criatividade do seu criador estão no documentário Dom Quixote das Artes. Estreia nesta sexta-feira, às 9 horas da noite, no Cine Catarina. E o Redação TVAL termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no nosso site e nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e um ótimo feriado.